Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de vídeos curtos sobre Excel. E hoje a gente vai falar um pouco sobre gráficos. Então, como a gente pode adicionar os gráficos, alguns tipos de gráficos, então gráficos de barras, gráficos de linhas, como a gente pode personalizar esses gráficos e um pouco sobre a tabela dinâmica, que hoje em dia é uma ferramenta muito importante para tanto no ambiente corporativo quanto, por exemplo, para finanças pessoais, que é uma boa aplicação da tabela dinâmica. Bom, a gente vai começar primeiramente pelos gráficos. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem nossos dados que dos anos e dos valores dos resultados de uma empresa X. Enfim, para a gente poder adicionar um gráfico, primeiramente a gente tem que selecionar todos os valores que a gente quer. Então aqui a gente vai selecionar todos os dados que a gente quer colocar no nosso gráfico. Então a gente seleciona tudo, vem em inserir na barra superior do lado de página inicial, que é onde a gente está, e aqui vai aparecer várias funções para a gente. Então aqui tem os gráficos recomendados e também tem os gráficos específicos que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, tem o próprio gráfico de barras, tem gráfico de dispersão, gráfico de tendência, é, gráficos estatísticos, de dispersão, de pizza, enfim, de linha também, que é muito comum, que é a outra opção que a gente tem ali do lado em branco. E também a gente tem a opção de mesclar dois tipos de gráfico. Então aqui, por exemplo, a gente tem a opção de gráficos de barra junto com gráficos de linha, correto? Então isso é muito importante para a gente poder ter uma melhor visualização dos dados, enfim. Também fica a critério de quem vai usar e da melhor forma que você julgar necessário, enfim. Mas vamos clicar aqui nos gráficos recomendados e assim a gente pode ver aqui e adicionar primeiramente o gráfico de barras, que é o primeiro exemplo que a gente vai mostrar para vocês. Aqui você pode escolher, enfim, mas é o que a gente vai mostrar para vocês primeiro. Bom, adicionando aqui, a gente tem as barras aqui, por exemplo, com os resultados que estão ali do lado. Então, por exemplo, a primeira barra demonstra o valor de 783 do ano de 2017. Mas isso a gente não está conseguindo ver ainda, certo? A mesma coisa está acontecendo no gráfico de linhas ali do lado. A gente não consegue ver porque a gente ainda vai personalizar para a gente conseguir realmente visualizar melhor esses dados. Então, como a gente pode ver, não tem nada. Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar os eixos na nossa tabela. Então aqui a gente vai conseguir mostrar os valores e os anos correspondentes às barras e às linhas ali, por exemplo. Como a gente está fazendo primeiro para o gráfico de barras, vai primeiro só mostrar aqui no gráfico de barras. Mas enfim, aqui mostramos primeiramente que os valores e os anos, e a gente pode botar os títulos nesses eixos. Então aqui o título do eixo da esquerda ali, valores, e o de baixo, anos. Enfim, o que a gente também pode fazer é colocar um título pro gráfico. Então aqui a gente pode colocar resultados. Então a gente pode utilizar e colocar, por exemplo, resultados por anos, que é o que a gente está querendo mostrar aqui, correto? Enfim, aqui a gente pode também fazer outros tipos de utilização, então colocar o valor exato ali em cima de cada barra. A gente também pode colocar em forma de tabela na parte de baixo ali junto com os anos. Aqui também a gente tem a medida de dispersão, então o quanto que ele pode ir para cima ou para baixo. Aqui a gente tem o gradiente, então fica melhor da gente ver as barras junto com os valores do lado. A legenda das cores, então a gente pode usar mais de uma cor, então fica interessante. E também a parte de tendência. Aqui nessa parte de tendência, a gente consegue ver que ele está tendendo para baixo, correto? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa no gráfico de linhas. Então a gente pode utilizar os títulos do eixo, botar os eixos, botar o título do gráfico. Enfim, aqui
a gente também está livre para fazer a mesma coisa. Bom, enfim, aqui a gente pode é, mostrar para vocês as diferentes formas que a gente fez no gráfico de base, estamos fazendo nos gráficos de linha também. Então aqui a gente pode mostrar a tendência, tanto quanto no gráfico de barras, os títulos, enfim, mesma coisa. O que a gente também pode fazer é estilizar esse gráfico. Então a gente pode deixar de diferentes cores, enfim, azul, por exemplo, dá realmente forma que se encaixe melhor para você. Bom, agora vamos para a tabela dinâmica. A tabela dinâmica é muito interessante, como eu já falei para vocês. Então aqui, por exemplo, a gente tem dados de contabilidade sobre 2 meses de uma família com a mãe, o pai e a Eduarda, que é a filha. Então aqui a gente tem a data da compra, quem foi o comprador, o valor e o tipo desse gasto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todos esses valores, viemos em inserir e tabela dinâmica. Aqui ele vai mostrar para a gente alguns detalhes de como criar essa tabela dinâmica. E, bom, aqui a gente vê nossos detalhes. Enfim, aqui depois que a gente ajustar tudo, ele vai aparecer os campos da nossa tabela dinâmica. Então é aqui onde a gente vai poder estilizar ela. Então ele vai criar uma nova planilha, a gente seleciona lá, ele cria uma nova planilha, como está ali, planilha 2, e aqui a gente vai poder estilizar a forma que a gente quiser ver esses dados. Então, por exemplo, comprador a gente colocou ali em linhas, aí vai aparecer os rótulos de linha ali. Então, a Eduarda, a mãe e o pai, que foram os compradores, certo? Se a gente quiser, a gente pode deixar só a Eduarda, por exemplo, que aí vai aparecer só a Eduarda. Mas sim, aqui vamos deixar todos para a gente poder continuar. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar o valor no campo do valor, que ali ele vai aparecer quanto foi o gasto de cada indivíduo. Enfim, no tipo a gente pode colocar ali nas colunas e que assim ele vai abrir para a gente com qual gasto foi de quem e em qual categoria. Então aqui, por exemplo, a gente vê que os gastos da Eduarda foram em ingressos, livros e músicas, que somou R$ 270. Assim como os gastos da mãe foram em alimentação e combustível, por exemplo, que nos deram um valor de R$ 544. E o pai em combustível e esportes, que nos somou R$ 100. Então aqui ele nos dá os gastos por categoria, nos dá os gastos por indivíduo, então pela Eduarda, pela mãe, pelo pai, pelo, enfim, da melhor forma que você queira ver essas informações. Aqui também o que a gente pode fazer é ver esses valores pelas datas. Então a gente pode botar ali a data nas colunas e aqui ele aparece para a gente. Então a gente pode ver que em janeiro, por exemplo, foi gasto R$ 454. Em fevereiro, 460. Aí ele dá os valores dos meses e dá o valor total também, como sempre. O que a gente também pode fazer aqui é expandir os valores de janeiro. Então, quando foram feitos cada gasto. Então, dia 1º de janeiro, dia 15, dia 17, dia 21, em cada data. Assim como a gente pode fazer isso para fevereiro, igualzinho. A gente também pode tirar, por exemplo, os dias. Então aqui ele vai só aparecer um mês em geral, que daí a gente não consegue expandir de volta. Enfim, aqui a gente pode realmente, como deu para ver, estilizar da melhor forma que a gente quiser. Então, se você tiver algum problema que você precise ver é, as datas, enfim, fica muito simples. Bom, gente, era isso que eu tinha a falar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.